A comparação da postura dos entrevistadores e da resposta do público às duas entrevistas recentes do ministro Sérgio Moro, a primeira para o Roda Viva semana passada e a segunda para o Pânico hoje, mostram como realmente ele é um forte candidato à presidência em 2022. E quanto mais nega uma possível candidatura, mais presidenciável o Moro fica. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, dê like ou dislike, torne-se membro e comente. Seu comentário ajuda todo mundo porque enriquece o debate. Minha análise de hoje não diz respeito ao conteúdo do que o Moro diz, porque isso já foi alvo de vários vídeos anteriores. Eu tenho muitas críticas ao fato dele ter deixado a magistratura e entrar para a política no governo do Bolsonaro, porque foi um governo que se beneficiou das decisões dele como magistrado, sejam elas lícitas ou não. E tenho muitas críticas à postura dele como juiz, porque eu li os vazamentos publicados pela imprensa graças às reportagens da Vaza Jato, sejam lícitas ou não. O interessante da comparação das duas entrevistas é que no Roda Viva a gente teve jornalistas incisivos dispostos a não fazer um programa chapa branca e realmente perguntar o que devia ser perguntado. Já a galera do Pânico pegou bem mais leve, se satisfazendo com respostas curtas ou evasivas quando se tratava de temas delicados e deixando ele solar quando era para falar de pautas positivas ou reafirmar sua fidelidade para com o nosso presidente e chefe dele, Jair Bolsonaro. Esse foi o lado que eu vi em relação ao comportamento dos entrevistadores. Quanto ao comportamento do público, foi a briga de torcida de sempre. Quem não gosta, hateou, e quem gosta, idolatrou. Com uma não muito sutil particularidade, por mais que os apoiadores do governo queiram negar, Moro é uma enorme preocupação para o Bolsonaro. Eu tenho sinceras dúvidas sobre se ele, Bolsonaro, escalaria ou não o Moro para o seu ministério se pudesse prever tudo o que aconteceria ao longo de 2019. Porque Moro sofreu um desgaste, o desgaste de ter a sua imparcialidade como juiz questionada. Mesmo assim, é um desgaste que não alcança a chamada direita ou os apoiadores do governo. Para eles, o importante é que o então juiz da Lava Jato fez o que precisava ser feito para tirar o Lula da disputa. E se isso incluiu dar um ou outro passo fora da linha do campo, para eles tanto faz. Quem se incomodou com o que disse a Vaza Jato foi dois tipos de eleitor. O que condena os ilícitos da Força Tarefa, mas passa pano para os ilícitos do PT, e a minoria que não concorda com a tática de se agir errado para corrigir um erro maior. Para o resto, para os bolsonaristas e para os que se decepcionaram com o Bolsonaro, mas precisam de um mito para chamar de seu e veem no Moro esse mito, não há desgaste. Vaza Jato é criminosa. Imprensa que faz pergunta chata é a extrema imprensa esquerdopata. E Moro segue limpo que nem um bumbum de bebê que acabou de sair do banho e receber talquinho. Já o Bolsonaro... Bom, o Bolsonaro é o presidente. Tudo de ruim que acontece nesse governo bate nele. Inclusive a Vaza Jato, que tem o Moro como alvo, porque Moro é ministro dele. Então, enquanto ao Moro, basta só dizer: os números na segurança pública estão melhorando, o meu compromisso é com o Brasil, eu não agi mal como juiz, eu tive minha privacidade invadida por criminosos e não me arrependo de nada do que eu fiz lá na Lava Jato, eu sou soldado fiel do meu presidente, ele tá de boa. Já o Bolsonaro precisa explicar as tentativas de blindar o filho das denúncias de rachadinhas, as ligações dele próprio com gente ligada a milícias e rachadinhas, a manutenção no governo de ministros envolvidos em casos de corrupção, a indicação de um secretário que defende um modelo nazista na cultura, a polêmica da política ambiental, a incontinência verbal que ofende um monte de gente, as grosserias cometidas contra jornalistas pela falta de articulação para lidar com perguntas difíceis, os loucos terraplanistas e conspiracionistas ligados ao Olavo de Carvalho, inclusive o ministro da Educação Abraham Weintraub, uma metralhadora de comentários estúpidos em rede social, que acabou de colocar um criacionista à frente da CAPES e segue negando que houve erros no Enem. Enfim, Bolsonaro ainda tem um apoio incondicional de parte do seu eleitorado, mas se mostra incapaz de agregar, de somar mais gente à sua base. Ao contrário, perde apoiadores até entre aqueles que fizeram campanha para ele. Essa galera toda, que agora os bolsonaristas chamam de New Left, nova esquerda,
porque a esquerda é tudo aquilo que está à esquerda dele. E como ele próprio está fundando um partido de extrema-direita, a esquerda dele significa todo mundo que não é de extrema-direita. Então aquela grande sacada pós-eleitoral, chamar o herói Moro para o meu ministério, virou um inegável e grande problema, porque o Moro vem se beneficiando dos acertos do governo sem ter que se desgastar com os desastres. Como eu disse, gente que vestiu amarelo, bateu panela, falou que apertaria 17 nas urnas todo dia se pudesse, agora diz que não votaria no 38 do novo partido do capitão e já faz campanha antecipada para que Moro seja candidato à presidência. Por estar incomodando, Bolsonaro ensaiou mais uma vez esvaziar seu superministro da Justiça e da Segurança Pública. Na verdade, ele chegou a fazer isso, boicotando alguns itens do pacote anticrime do Moro, tirando do Moro o COAF, que é o órgão de inteligência financeira que ajuda a pegar corruptos e que pegou as prováveis rachadinhas do Flávio. Ensaiou até criar a pasta de segurança pública e depois, diante da pressão do próprio eleitorado, recuou. Porque é que está a grande sacada do Moro. Quanto mais o presidente tenta colocar ele numa posição humilhante, mais ele reage com fidelidade canina. Não tem um único post dele em rede social para anunciar algum número positivo ou conquista que ele não diga logo na abertura: sempre com o apoio do presidente da República, ou graças à ação firme do presidente da República. Não são todos os ministros que agem assim. Muitos, inclusive o Weintraub, falam das suas pastas sem digitar com uma mão enquanto seguram as bolas do mito com a outra. Quer dizer, quando estão chamuscados fazem isso. Mas o Moro é o funcionário padrão. Eu cheguei a pensar que era desespero mesmo, tipo, larguei a magistratura, meu chefe tem medo ou ciúme de mim, eu tenho que puxar saco dele, porque se eu perder esse emprego, vou ter que viver de fazer palestra. Mas não. Ainda mais depois dessas duas entrevistas, ficou bem claro para mim que é estratégia. Ele não está mordendo a isca, e cada dia que ele fica no governo, negando ser presidenciável, mais presidenciável ele fica. Quem é experiente em acompanhar processo eleitoral sabe como a coisa funciona. A tendência é a pressão em cima do Bolsonaro aumentar na segunda metade do governo. O sucesso na economia pode salvá-lo, mas se as mudanças não vierem num ritmo rápido, e principalmente se ele não conseguir parar as investigações contra o Flávio Bolsonaro, que fatalmente vão levar o mar de lama até a porta do seu gabinete presidencial, uma vez que é muito difícil imaginar o Flávio como um político que tem uma vida secreta da qual o pai não tem conhecimento, Bolsonaro fica inviável para 2022. E Moro, que já é mais popular que Bolsonaro, se firma como a alternativa da direita, especialmente dos antipetistas, para quem ele é um herói, para ocupar a vaga do mito. Ele seria uma espécie de Bolsonaro sem filho o dia inteiro falando besteira em rede social e sem essa contribuição horrorosa para a política nacional que é o olavismo. Ou seja, sem o lado revisionista histórico, negacionista da ciência e adepto de um estilo agressivo e grosseiro que já encheu o saco. Ao mesmo tempo, mesmo sem ser terrivelmente evangélico, não é difícil ver o Moro como alguém capaz de costurar alianças nas lideranças das igrejas pentecostais, que são uma das bases mais sólidas de sustentação do eleitorado bolsonarista. Enfim, pelo menos hoje, Moro pode até agir como alguém que depende do presidente. Mas repito, pelo menos hoje, Bolsonaro depende mais dele do que o contrário. Só para fazer um exercício, vamos supor que o presidente tivesse tirado a segurança pública do Moro e deixasse só a justiça como passa para o ministro. Isso não é fofoca de imprensa, o Bolsonaro levantou essa hipótese há um tempo atrás. E o Moro, em vez de abaixar a cabeça, saísse do governo ofendidíssimo, porque ele, grande herói da Lava Jato, deixou de ser juiz, confiando no presidente, e a recíproca não foi verdadeira. Bolsonaro esvaziou a pasta dele, desprestigiou ele e desvalorizou seu trabalho, não cabendo outra alternativa que não deixar o governo. Moro sairia imaculado junto ao eleitorado do presidente, que nunca comprou ou nunca entendeu os pecados comprovados pela Vaza Jato, e Bolsonaro ficaria marcado como uma figura mesquinha, invejosa da popularidade do seu ministro e ainda recebendo a artilharia pesada que todo presidente recebe, quanto mais um que é escravo dos conceitos ideológicos paranoicos dos alunos de Olavo de Carvalho. Para piorar, Bolsonaro seria reizinho do seu próprio partido e Moro poderia juntar todo o espectro da direita em torno dele.
é esperar e ver os próximos capítulos. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, curta ou descurta, vire membro e comente.